Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. E o episódio de hoje é para todos vocês que lidam nessa área condominial. Seja vocês síndicos, gestores condominiais e até mesmo engenheiros, arquitetos, estudantes, construtores, qualquer profissional ligado a esse ramo condominial. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante para vocês que convivem no dia a dia em condomínio. A gente vai falar sobre os direitos e deveres legais em um condomínio. E para esse tema, eu trouxe uma especialista nesse assunto, ela que é Nádja Correia, doutoranda em Direito, advogada especialista nessa área do direito condominial. Nádja também é palestrante, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, aqui em Alagoas, e também diretora adjunta da ANACOM, aqui em Alagoas. Diga aí, gente, o naipe dessa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Nádja, aqui ao nosso Papo de Engenharia. Muito obrigada, Renata. É uma satisfação estar aqui de volta a essa casa, falar aqui no Papo de Engenharia e trazer um pouco de conhecimento dessa área que, particularmente, eu sou apaixonada, vivo e respiro condomínio e cada dia busco me aperfeiçoar para levar mais segurança e mais conteúdo aos meus clientes. Então, falar de condomínio é muito prazeroso e é aquilo que me move diariamente no meu segmento de trabalho. Ô, Nádja, estou muito feliz de tê-la aqui comigo hoje, para a gente compartilhar desse tema, né, condominial, assim, que é tão gostoso de se falar. Exatamente. E é um tema, Renata, que as pessoas, os condôminos, muitas vezes, não têm conhecimento daqueles seus direitos, daqueles seus deveres. E deixam passar desapercebido, algo tão importante para poder saber reivindicar. E assim, eu tenho esse podcast nesse intuito de passar conhecimento para as pessoas ligadas nessa área, né? Eu trabalho muito nessa área da engenharia diagnóstica e tem a ver com construtoras, com condomínio, com profissionais de engenharia, de arquitetura, então, de advogados. Então, assim, eu trago sempre convidados para a gente trazer esclarecimentos para todo esse público aqui que me segue. Nádja, a gente está aqui, né? Uma engenheira e uma advogada. Né? Direito e engenharia em condomínios são áreas que trabalham juntas. O que é que você pode dizer que essas duas áreas vai facilitar o dia a dia dos condôminos de um condomínio? Eu costumo dizer que a engenharia, o direito, né? Na verdade, o engenheiro, o contador e o advogado, eles são os três pilares que todo síndico que se preze deve ter. Porque você gerir um condomínio, gerir um empreendimento, valorizar aquele patrimônio de tantas famílias. Sem esse suporte, a caminhada se tornará muito mais difícil. Quando o síndico se resguarda e faz a contratação daquele advogado, daquele engenheiro e de um contador, a gestão dele ela vai transcorrer com muito mais facilidade, transparência, conhecimento e, principalmente, segurança. Então, será uma gestão muito mais tranquila de realizar. É verdade, Nádja. As três profissões essenciais para um condomínio, né, Nádja? Exatamente. O advogado, o contador e o engenheiro. Isso. Então, um bom síndico, um síndico que se preza, ele se resguarda com esses três profissionais. Hoje no condomínio nós temos todas as profissões. Acredito que aqui todos os prestadores, síndicos e condôminos mais trabalham sejam a psicologia, porque conviver, dividir a sua propriedade não é nada fácil. Então, a gente também tem que trabalhar a parte emocional. Mas, dentre todas as profissões, eu gosto de destacar essas três, porque são aquele suporte do dia a dia. O advogado que vai auxiliar o síndico a lidar com os conflitos, a seguir as normas, a cumprir os dispositivos de legislação. O engenheiro que vai estar ali para balizar aquelas obras, para saber se aquela reforma que aquele determinado condômino está realizando não vai trazer um prejuízo às áreas comuns, a garantia das áreas comuns. Quer dizer, tanta coisa que o síndico
no dia a dia não tem o auxílio, e o contador ou administrador para fazer toda a parte de gestão do condomínio, facilitando o exercício da sindicatura. Então, o síndico precisa ter esses três, contar com todo um arcabouço, claro, mas especialmente com esses três profissionais para ter uma gestão mais tranquila. É verdade, Nádia. Essa parte da engenharia, deixa eu ver aqui. Essa parte da engenharia, ela é muito importante. Eu vejo isso porque eu atuo na área de construtora, né? Então, assim, eu trabalho naquele momento onde a construtora está passando o bastão para o condomínio, né? Para os síndicos e para os proprietários. E ali, como é importante você ter um profissional que entende dessa área, entende desse assunto, porque às vezes a gente está entregando um empreendimento, nem sempre o síndico é um síndico profissional. Porque tem diferença, viu, Nádia? Quando a gente entrega um empreendimento para um síndico profissional, é uma postura. Mas quando a gente entrega para um síndico morador, é outra. E cabe a gente, como profissional, independente de que lado a gente esteja, né, a gente exercer a nossa função com bastante ética. E ali, naquele momento da vistoria, da entrega, naquele momento que a gente consegue até enxergar, em outro momento, alguns pontos que são pertinentes para ser apontados em relatórios para correções, a gente atuar dessa maneira, né? Exato. É importante você ter essa fala, porque quando a gente fala na questão da entrega de um empreendimento, as pessoas entendem, alguns condôminos entendem como se fosse algo contrário àquela construtora, aquela empresa que realizou a construção daquele empreendimento. Na verdade, não é. É justamente isso, são detalhes. Na sua casa, quando você realiza uma pintura, você tem o pós-obra, você tem, eita, pingou aqui, tem que remover. Então, imagine um empreendimento de grande porte, com 36, 48, 200 famílias recebendo aquele empreendimento, logística de mudança. Quer dizer, então você tem diversas situações que o síndico precisa estar balizado. Ele vai receber aquele empreendimento. Se ele não tem o suporte de um engenheiro para confirmar, a construtora está entregando desta forma. Olha, isso aqui está ok. Eita, está aqui. Falta remover isso aqui. Isso. Tem algum material de obra ali nos fundos. Quer dizer, são detalhes. Tem esse corrimão ficou no desnível aqui. São tantas coisas que o engenheiro vai apontar naquele momento da entrega, e isso não é, gente, para discordar ou para ir a uma disputa judicial. Na verdade, isso é para assegurar e para que a construtora tenha a oportunidade de fazer de fato. E as construtoras têm feito isso. Tem. Graças a Deus, nos últimos anos. Eu costumo dizer, desses últimos 2 anos, a gente tem visto uma outra vertente, uma outra postura de ambas as partes, né? Essa questão das disputas tem cessado mais e o diálogo tem sido aberto para justamente fazer uma transição, né? A entrega, deixar de ser da incorporadora, da construtora para os condôminos, tem se dado tranquilo, e tem a fase da transição, que é justamente essa implantação. A tão famosa implantação dos condomínios que a gente costuma falar. E eu costumo dizer que a diferença não seria do síndico profissional para o síndico morador. Eu falo do síndico orgânico, aquele síndico que busca conhecimento, seja o síndico orgânico ou o síndico profissional, o síndico não condômino, como a gente costuma chamar nos termos da lei. O síndico não condômino, seja ele o que fez um curso de síndico profissional, ou seja aquele morador, porque também muitas vezes a gente se surpreende. Há síndicos que não são profissionais, mas eles dão um show de conhecimento, de organização, de logística, então surpreende. Muitas vezes você é surpreendido pela postura. E é um mercado extremamente promissor, porque você tem aí pessoas se qualificando cada vez mais para ofertar o que há de melhor para aqueles condôminos que confiaram, né, o seu empreendimento, a valorização e cuidado do seu empreendimento àquele profissional que vai exercer a sindicatura. Quando eu falei em síndico morador, né, às vezes as pessoas são pegas de surpresa. É nesse caso que eu quis falar. Eu entendi quando você falou da questão e da profissionalização, não de uma profissão em si, mas daquele que se aperfeiçoa, aquele que busca conhecimento. Exatamente. Porque seja a engenheira, seja a advogada, seja o administrador, seja o síndico, é um aprendizado diário. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E um ponto interessante que eu estou achando, Nádia, é a parte de passar o conhecimento para aquelas pessoas que estão recebendo, seja o síndico ou o morador, né? A parte das responsabilidades. A gente sabe que quando a gente está entregando um empreendimento, as responsabilidades ali
tem responsabilidade da construtora, mas também tem responsabilidades do usuário. Exato. Entendeu? Então, é um trabalho que eu estou bem à frente, bem atuante nessa parte da conscientização. Hoje, um dos meus principais trabalhos é a elaboração, Nádia, do Manual de Uso e Operação das Edificações. Há 12 anos que eu atuo em pós-obra, então, assim, eu consegui, nesse tempo, né, nessa vasta experiência, entender como é importante, Nádia, na hora da gente entregar aquele manual. O manual ele é específico de cada edificação. E conscientizar aqueles usuários da importância que eles têm em fazer as manutenções. Exato. Porque antes, por você estar recebendo um prédio novo, era muito comum o morador achar que não tinha responsabilidade nenhuma. Era novo. Porque era novo. Eles iam usar, mas não ia ter problema. Tenho 5 anos de garantia, tenho 10 anos de garantia. Quando tiver perto de vencer, é que eu vou ver. Mas hoje, desde o momento daquela reunião de condomínio de entrega, e depois no boca a boca de entrega de cada unidade, enfim, a gente está trabalhando, né? Eu treino a equipe em pontos simples, mas que é preciso a gente dizer que as pessoas não sabiam. Entendeu? Então, você já começa ali a plantar o conhecimento e eles começam a assumir as responsabilidades que eles precisam. Você se depara com muitas situações assim, onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades, Nádia? Demais, porque justamente, a gente estava conversando antes, eu estava falando a respeito dos direitos e dos deveres. Eles são acostumados a saber que tem o direito de requerer algo. Mas ele esquece que para ter aquele direito ele precisa cumprir alguns deveres. Então, o que a gente tem que bater forte é justamente apresentar para eles a questão dos deveres. Certo, o seu empreendimento tem X anos de garantia, mas para ter acesso à garantia, o senhor precisa fazer isso, precisa cumprir isso, precisa rejuntar, precisa, enfim, fazer determinada limpeza, né? Então, vamos lá. Manual... vamos dizer claro, quais são os principais direitos e deveres dos síndicos e moradores de um condomínio? Vamos lá. Os principais. Os básicos. Direitos e deveres dos condôminos, eles estão contidos nos artigos 1335 e 1336 do Código Civil, né? Então, é direito do condômino usar, fruir e gozar da sua unidade autônoma, desde que não prejudique ao seu vizinho. Ele tem o direito de votar nas deliberações da Assembleia, de participar das deliberações da Assembleia. Ele tem direito ao sossego, ele tem direito a receber a prestação de contas do condomínio, né? Como é que está sendo a contribuição dele, a que está se destinando. Da mesma forma, tudo isso são direitos. Tudo isso são direitos. Tá. Da mesma forma, ele também tem o dever de cumprir e fazer cumprir as normas, as decisões assembleares, o regimento e a convenção do condomínio. Ele tem o dever de conhecer as regras contidas, tanto na convenção quanto no regimento. Ele tem o dever de contribuir na proporção da sua fração, né, dentro da sua fração ideal, de contribuir para as despesas do condomínio. Ele tem o dever de respeitar as partes comuns, de guardar pelas partes comuns. Então, tudo isso são deveres, são direitos e deveres que ele tem a obrigação de conhecer. Se ele cumpre um e descumpre o outro, em algum momento vai haver um desencontro, porque ele vai somente exigir e vai achar que não é cumpridor. E muitas vezes a gente vem de uma cultura, né? Eu trabalho em condomínio há 18 anos. Então, antigamente, fala assim, lá antigamente, não sou tão velha assim. Antigamente, as pessoas só queriam exigiam do síndico e tratavam mal o síndico, por isso. E quando a gente ia, ela não estava cumprindo sequer o pagamento da cota condominial. Como é que vai exigir? Como é que vai exigir? Não que na parte comum, no que seja de uma manutenção, de uma obra, ela não tenha o direito, mas ao mesmo tempo ela não está contribuindo para que aquele serviço seja realizado. Então, era comum você ter situações do síndico ser destratado em assembleia, de ser acusado de situações que não eram pertinentes, né? Eu pago o seu salário, certo, gente? Diga o síndico, aí. ele é remunerado na sua empresa. Alguém paga o seu salário? Você é um funcionário público, alguém está pagando o seu salário. Quem trabalha tem alguém que pague o seu salário. Tá sendo, mas o que ele está fazendo para receber aquele salário? Ele não está desempenhando a função dele? E o senhor, o que tem feito? O senhor tem contribuído? O senhor tem zelado pelas partes comuns? O senhor está estacionando seu carro dentro da sua vaga de garagem? O senhor está fazendo barulho, incomodando os seus vizinhos? Quer dizer, qual a parte dos seus direitos que não está sendo seguida? Então,
graças a Deus, a gente vem tendo um bom êxito, um bom retorno nesses cursos, nos podcasts, né, Isso. na divulgação de mais informações, para que os condôminos eles saibam que eles têm alguns direitos, mas que também ele tem alguns deveres a cumprir. E que ele tem que fazer cumprir aquela convenção e aquele regimento, porque ele se vinculou... Não pode dizer que não sabe. E não cabe alegar o desconhecimento, Tá. Renata. A gente sofreu muito na pandemia. A gente tinha situações, por exemplo, que tinha moradores que estavam deixando todos os calçados no hall de entrada. E ele dizia... E quando a gente começou nas assembleias, a notificar, não multar, notificar para que eles recolhessem, é um absurdo, eu vou levar o vírus para dentro da minha casa. Mas espera aí, o senhor vai levar o vírus para sua casa, mas pode deixar na sua porta para contaminar o seu vizinho, para contaminar o zelador que vai fazer a limpeza, para que o senhor chegue e encontre aquele ambiente limpo e organizado e livre de vírus, e o senhor... A sua vida é superior a dele? Como é isso? Então, isso em assembleia era um silêncio. Aí ele, não, Você eu não traz a tinha reflexão. pensado assim, gente, vamos lá. O que é que custa? Cheguei na minha porta, tirei o meu calçado, já levei direto para a minha área de lavanderia. Desinfecta lá. Porque o senhor não vai se despir na sua porta, vai deixar a roupa lá. Não, vai entrar, vai tirar a sua roupa, vai deixar lá na lavanderia, na sua área de lavanderia, vai ao banheiro tomar banho, acabou-se. E você vai deixar o seu calçado lá para contaminar o seu vizinho e o prestador de serviço? Então, a sua vida é superior a dele? Aí eles paravam assim. Então, não, realmente, vamos... Tivemos diversas situações de chamar reflexão. Não era com briga, não era com multa. Não. Gente, vamos refletir nisso. Aqui é uma comunidade. O senhor está... Problema com as crianças que estavam fazendo barulho. Gente, as crianças estavam em casa. Todo mundo estava em casa. Fazendo audiência no home office, dando aula em home office. Mas a criança é criança, ela também tem que brincar. Se a gente que é adulto tem uma dificuldade de ficar quieto, imagine uma criança cheia de energia. Quando ela estava estudando, ok. Mas eu preciso dar aula. Entendo. Vamos ver o que é que a gente pode conversar com o pai. Pai, já que estamos todos em casa, vamos colocar um tapetezinho emborrachado para diminuir o impacto, vamos colocar alguma atividade lúdica para a criança, toda criança gosta de brincar, você é professor, a atividade lúdica, o que é que você pode sugerir? Ajude a gente, o condomínio aqui, você está fazendo atividade, o que é que você pode sugerir? Olha, as crianças vão fazer uns desenhos, vão fazer um concurso de desenho e o desenho mais bonito vai ganhar uma caixa de bombom. Então, quer dizer, foram tantas ideias que quando a gente chamava para reflexão, os próprios moradores ajudavam a resolver aqueles conflitos que estavam sendo criados, né? Então, não precisamos de ter um embate judicial. Fomos resolvendo dentro do... E eles mesmos nos davam as sugestões. Então, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo, rodízio da piscina. Então, foram várias situações que pudemos conservar os direitos, mas também pudemos exigir os deveres que cada um, né, as suas obrigações tinham que cumprir. Então, foi um período difícil para todo mundo, mas superamos. Ô, Nath, acho que foi um período de grande aprendizado, né? Para todas as áreas, né? Em geral, porque algo que nunca imaginamos, né? A nossa geração nunca imaginou que algo daquela situação aconteceria. Não sabíamos o que lidar. Condomínio foi uma área que não foi beneficiada por leis específicas ou decretos. Então, saiu o decreto do governo, a gente fazia uma adaptação para o condomínio. Saía algo do município, a gente fazia uma adaptação do condomínio. Fique em casa. O porteiro não ficou em casa, gente. O zelador não ficou em casa. O enfermeiro não ficou em casa, o médico não ficou em casa. O engenheiro não ficou em casa. O engenheiro... o advogado não ficou em casa. Eu costumo dizer, meu Deus, a pandemia foi um período que eu trabalhei, inclusive foi situações do meu filho. Mãe, é para ficar em casa. Filha, mamãe não pode ficar em casa. Então, foi todo um trabalho para que a gente pudesse atender e levar. Foi um aprendizado. Eu acredito que os olhares para o condomínio ficou muito em evidência nesse período, né? Se a gente pode dizer que a pandemia teve algo de bom, se é que a gente pode chamar dessa forma, mas foi a questão de legislação para o condomínio, foi a questão de exigir que as autoridades tivessem mais conscientização e tivessem um olhar voltado para o segmento condominial em si, para os profissionais do segmento condominial, para os condôminos em si. Então, foi um aprendizado muito grande, né?
se é que pode se chamar de coisa boa, eu acredito que foi esse aprendizado, que, né? E a questão do virtual, que facilitou e trouxe muito mais conhecimento, muito mais união, podemos dizer dessa forma, né? As pessoas passaram a se comunicar, não tiveram a comunicação ceifada. Então aproximou, né? Trouxe uma aproximação muito grande. E uma visibilidade que a gente não tinha. Hoje você poder fazer uma assembleia da sua casa, do seu trabalho, de uma viagem, você poder mandar a sua manifestação lá na hora, na assembleia, fazer uma votação online, tanta coisa positiva que foi trazido durante esse período. Então foi muito bom. Que bom. Nath, agora vamos falar um pouquinho sobre a engenharia diagnóstica, né? A gente sabe que a engenharia diagnóstica, ela atua nessa área de prevenção, né? Então, um dos principais fatores é identificar certos problemas nos condomínios, nos imóveis, nas edificações de um modo geral, para evitar com que aquele problema ele se potencialize, né? Porque um olhar técnico ele é muito mais assertivo. Verdade. E uma das principais funções, né, até através de uma inspeção predial, não é a gente fazer as inspeções depois que um prédio tem 30 anos. Né? É recomendado que, dependendo da idade da edificação, a cada 5 anos se comece a fazer as edificações. E quanto mais antigo, menor o prazo. Para o intuito de que um técnico, ele capacitado, ele identifique aquele problema logo no início, né? Exato. Que isso você vai garantir um melhor desempenho, né, da edificação, pelo qual ela foi realmente criada, e mais segurança para todos aqueles usuários. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: como é que você enxerga que a engenharia diagnóstica ela pode ajudar os condomínios a evitar algum tipo de processos? Eu costumo dizer que trabalhar de forma preventiva é bem menos oneroso e muito menos problemático do que de forma corretiva. Quer dizer, quando a gente recebe um empreendimento, a primeira orientação que a gente dá ao síndico é fazer o laudo de entrega. Isso. Ah, mas a construtora já vai fazer. Gente, mas o condomínio precisa ter o dele. Não é que ele está desafiando com um olhar de fora, isso, né? Não é que ele está discordando do profissional da construtora. Muito pelo contrário, esses profissionais trabalham em conjuntos. Então, vai estar aqui a engenheira Renata e a engenheira Nádia, e elas vão dizer, uma representando o condomínio, a outra representando a construtora, e ela, Renata, eu vi que esta tomada está precisando de um rejuntamento aqui, não está passando uma corrente. Vamos já acionar o suporte, já vamos, né, fazer o chamado para fazer a correção. Quer dizer, agora imagine essa situação daqui a 5 anos. Não vai ser mais o suporte da construtora, e o condomínio vai despender recursos para consertar algo que certamente vai se potencializar ao longo do ano, tempo. Porque vai ter, ao longo do tempo, porque vai ter, pelo uso, vai ter um desgaste, e a questão do material não vai ser a mesma coisa. Todos os insumos têm os seus reajustes. Então, trabalhar de forma preventiva, ter uma engenharia diagnóstica, eu entendo que é primordial para um condomínio para manter o padrão daquele empreendimento, para que não haja desvalorização e manter todas as áreas dentro da sua funcionalidade. Ou seja, eu vou trabalhar de forma preventiva. Eu não vou esperar que ocorra um problema para que eu venha resolver, porque a manutenção corretiva ela é muito mais dispendiosa que uma manutenção preventiva. Então, eu já vou ver pontos que podem me dar problema, que podem vir a se potencializar, e eu já vou sanar de imediato. Então, quando eu for realizar o meu próximo laudo, até porque quando a gente tem a engenharia diagnóstica, a gente realiza a inspeção predial, que é lei municipal, que a gente realiza essa inspeção, já nos dá o plano. A elaboração de um plano de manutenção, a gente já vai ter um cronograma do que fazer, do que está mais crítico, do que é emergencial e do que pode aguardar. Ou seja, aquele profissional ele já vai me apontar todo aquele passo a passo. Então, o meu desempenho, as atividades que eu vou fazer dentro do condomínio, eu vou fazer com segurança, com precisão e com mais assertividade, né? E com menos gasto financeiro para o condomínio. Foi muito boa essa sua colocação, né? Quando você começou falando que a manutenção preventiva, ela causa menos gastos. Porque o que é que acontece? A gente está todo mundo acostumado, né, de um modo geral, a só fazer manutenções quando o problema acontece. Por que a gente é assim, hein?
Porque espera o problema acontecer para poder. Eu acho que isso é cultural. Porque não vejo um embasamento científico que venha. Não quebrou ainda. Eita, tá descosturado. Não, quando descosturar toda, eu vou levar para cobrir. Não tá. Gente. Aí a manutenção preventiva é para evitar esse tipo de situações. Aí você tem aquela periodicidade que você sabe que você vai precisar, digamos, trocar aquele rejunte. Só que a gente fala assim, quando é que se troca realmente um rejunte? É isso que eu trabalho. Ali está dizendo, trocar o rejunte, digamos, a cada 5 anos. Mas será que realmente eu preciso trocar aquele rejunte? Eu não preciso, Nádia. Se ele tiver todo íntegro, eu não preciso. Eu só preciso remover aquele rejunte para trocar o outro se ele estiver se degradando. Mas se você não reparar a cada período aquele rejunte... Se eu olhar que está faltando um pedacinho daquele rejunte, que ele destacou ali, então cabe a gente já fazer aquela correção. Eu tive uma situação de condomínio... Eu tenho um condomínio, na verdade, que infelizmente tivemos que judicializar, porque... Quando fomos contratados, a síndica não teve as primeiras instruções, né? Ela recebeu o empreendimento no calor das emoções, não teve uma assessoria técnica para aquele recebimento, e somente após 2 anos, quando ela contratou o pessoal da área técnica, foi que ela foi providenciar o laudo. Então, a gente tinha situação de acessibilidade que não havia sido cumprida, a gente tinha situações de banheiro, a gente tinha, por exemplo, uma das edificações, um dos blocos, né, é um condomínio com 8 torres, e uma das torres, para você ter noção, Renata, estava com os ferros expostos. As armaduras? As armaduras expostas sem... De quê? De viga, de pilar? Sim. Poxa, chegou nessa situação. Chegou nessa situação. Então... Fomos fazer a primeira notificação para a construtora, a primeira notificação extrajudicial para a construtora. 2 anos isso. 2 anos depois, não recebemos suporte administrativo, ingressamos judicialmente. Judicialmente, a construtora já apresentou o cronograma de obra, já veio com a equipe de engenharia, o condomínio já tinha contratado o engenheiro para efetuar o laudo, contratou a mesma equipe de engenharia para acompanhar a engenharia da construtora, e muitas vezes as pessoas perguntam, se já tem a engenharia da construtora, por que eu preciso contratar um terceiro? Gente, porque a construtora, essa construtora especificamente, não entregou um empreendimento 99%, ela não entregou 100% como deveria, infelizmente apresentou algumas falhas. Ou seja, se ela não detectou a falha dela, vocês terão segurança que ela vai refazer aqueles reparos 100%. Aí na Assembleia todo mundo, não. Então, entender a importância de contratar. O condomínio não está contratando porque está com rios de dinheiro, sobrando dinheiro. É porque é importante. E esse profissional, ele vai fazer, às vezes, e requerer os direitos do condomínio na visão técnica. Então, a equipe de engenharia foi acompanhando. Então, teve situações do estacionamento, que o estacionamento apresentou fissuras, a caída d'água totalmente irregular, então ficava empoçando em determinadas situações. E eu lembro de uma situação que a síndica ligou, doutora, eles estão colocando aqui um silicone, ela falou que era uma bisnaga de silicone no estacionamento, mas não era um tipo de enfim, um selante. Tá. Aí você já ligou para o engenheiro? Ela disse, não, se ligue agora para ele estar no condomínio. Quando ele chegou, ele disse, não, esse procedimento não é correto. Cadê o responsável? Aí, quando o responsável se apresentou no local, ele, esse é o procedimento que a construtora vai fazer nesse estacionamento. Aí ele, não é. Disse, qual é o procedimento? Ele disse, não, a gente vai ter que rasgar todo, demarcar as áreas, rasgar, refazer. Ele disse, então, o senhor pode orientar a equipe porque ele estava colocando esse tipo de equipamento. Aí suspendeu na hora do serviço. Quer dizer, se não tivesse essa pessoa técnica, Renata, dando suporte ao condomínio, como que a síndica vai saber? Ô, Nádia, porque eu costumo dizer que você vai colocar 2 profissionais da mesma área para debater. Porque muitas vezes é muito importante. E no âmbito condominial, a gente sabe que são várias situações para analisar. Muitas vezes o engenheiro está num determinado local e tem uma equipe trabalhando no outro. Então, ele deu aquela determinada coordenada e já foi para a segunda equipe. E nesse percalço, nesse decorrer, pode acontecer um fato dessa situação. Se não tivesse o engenheiro do condomínio
ia colocar e o condomínio, a síndica, não, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. É verdade. Não é técnica, não estava sem um acompanhamento técnico, como que ela ia requerer depois? Então, é importante ir e sem confusão, né? Renata, tá correto? Não, gente, não tá, tem que parar, esse aqui é aquele procedimento. Quer dizer, veja que a vertente é diferente. Eu já participei de uma situação em um condomínio, né, que o síndico contratou uma empresa para fazer a impermeabilização, até da rampa de acesso à garagem. Então, assim, é muito ruim fazer serviços nessas áreas, porque você envolve os carros dos moradores. Então, assim, é muito constrangedor. Você sabe disso. Né? Você tem que fazer um comunicado com antecedência. Tem que esperar todos retirarem os carros. Eles reclamam porque vão ter que passar ali uma semana, 10 dias com o carro fora, porque é o tempo de fazer o serviço mais a cura. Né? Dependendo, chega até 15, 20 dias. Então, isso não é um serviço fácil. E aí, esse síndico contratou uma empresa onde que ela fez a impermeabilização só de uma área, sem fazer, digamos, a virada para a parede. Trabalhou só na parte de piso. E a manta, ela tem que subir, ela tem que engastar, enfim. E resumindo, esse profissional achou que o serviço tinha sido feito, tinha sido resolvido, que era um vazamento que tinha na parte de baixo. E resumindo, acabou o serviço, foi a primeira chuvada a dar para voltar todo o problema de novo. Então, é essa sua colocação. Se o síndico tivesse um profissional, um engenheiro ao lado dele para ter acompanhado aquele serviço, não teria. Ele ia perceber que essa empresa ela não tinha feito todo o procedimento que se precisa de impermeabilização. Exato. Que o síndico não conhece. Então, não tem nem a obrigação de conhecer, né? Então, são algumas economias, né? Eu costumo dizer que é aquele serviço que você acaba pagando duas vezes, que sai muito mais caro. É verdade. E também a economia do condomínio não ter um profissional na equipe técnica, que aí evita também de ter esses transtornos. Porque, às vezes, pega até profissionais que depois não vão nem ressarcir o condomínio com isso. Exatamente. Né? A depender do contrato, quando se tem contrato, porque a gente vem de uma cultura de... fulaninho trabalhou aqui na obra, né? Então, não, o pedreiro vai fazer. Gente, o pedreiro até pode realizar, mas desde que ele tenha um profissional que vai atestar aquele serviço, né? O pedreiro faça parte da equipe do engenheiro, exigir uma anotação de responsabilidade técnica, porque qualquer problema, qualquer intercorrência que surja na realização daquela obra, o engenheiro será acionado. Então, ele está colocando o nome dele como responsável por aquele serviço, quer dizer, e resguarda o condomínio. Sem falar da garantia que essa empresa, que esse engenheiro tem que dar para o condomínio. Qualquer serviço tem garantia. Hoje a gente tem tido mais facilidade e aceitação disso, mas não tem sido fácil, porque criou-se uma cultura de que gerir condomínio era só pagar boletos. Gente, é muito mais além. A responsabilidade do síndico é muito mais grande. Além. Um patrimônio, um empreendimento, um apartamento que não tem as suas manutenções em dias, que não há o zelo pelas partes comuns, que não é feito, cumprido as principais exigências legais, manutenções, parte elétrica, parte hidráulica, quem é que vai desvalorizar? É o seu apartamento, eu ia te perguntar isso aqui. Quais são os riscos legais que um condomínio sofre por falta de manutenções, Nádia? Então, o síndico ele responde civil e criminalmente por aquilo que ele negligencia. Exatamente. Certo. Então, quando ele deixa de efetuar, por exemplo, o laudo da inspeção predial, quando ele deixa de cumprir as manutenções, quando ele perde as garantias, ele vai responder aquilo com o próprio patrimônio dele. Por quê? Quando a gente recebe um empreendimento, você recebe o manual das garantias, o manual das áreas comuns, e tem todo o cronograma, a própria construtora, ela já dá a cada tantos meses, fazer a lavagem da fachada, antes da lavagem da fachada. Tudo isso está no manual, né? Tudo isso está contido no manual. Mas muito síndico pega, assim como muito morador, que é da sua unidade, né, particular, é você quem tem que cuidar, não é o síndico, não é o condomínio. Pega, engaveta. E aí, quando surge o problema? Não, está na garantia. Tem 5 anos, tem 10 anos, mas de onde o senhor tirou isso? O senhor perdeu essa garantia, o senhor não fez a lavagem das fachadas, o senhor não fez o rejuntamento, o senhor não observou se precisava rejuntar. Eita, doutora, eu nem sabia precisar. Mas cadê? Como foi que o senhor recebeu isso aqui, essa parte comum? Aí tem a estação de tratamento do esgoto. Cadê a outorga? Quando se é expedida uma
uma outorga, seja de um poço, seja de uma estação de tratamento de esgoto, você tem um período, o próprio órgão já lhe diz, ó, iniciar o processo de renovação com 6 meses de antecedência. Quer dizer, você está renovando agora que venceu. A probabilidade de não renovar aquele documento é grande, porque você não cumpriu as condicionantes. Então, tudo isso sim corresponde com o seu patrimônio, com o próprio patrimônio. E, a depender da situação, se for na esfera criminal, também responde da mesma forma. Estação de tratamento de esgoto em desconformidade com a resolução do CONAMA, com as leis ambientais, ele pode, inclusive, ser preso em flagrante. Diga Quer aí, dizer, Nath. É muito sério. é né, muito Nath? sério. Não dá para a gente ter mais espaço para amadorismo no segmento condominial. O exercício da sindicatura é sério, é uma responsabilidade muito grande. Você tem o seu CPF atrelado ao CNPJ do condomínio. Então, você lida com famílias. Você tem que ter uma noção você tem que ter uma psicologia boa, você tem que ter o respeito, você tem que zelar pelas partes comuns, você tem que saber exigir, você tem que se posicionar e, acima de tudo, você tem que ser transparente e levar conhecimento para aquele seu condômino, para que ele seja um facilitador, um colaborador da sua gestão e não alguém que vai prejudicar o exercício daquela sindicatura. Ô, Nádia, quem é o responsável por problemas de infiltrações numa área comum? Me diga aí. Condomínio, área comum, condomínio. Tá. Aí você é morador da cobertura, tá? Você tem uma piscina. E essa piscina, o sistema de hidrossanitário dela está vazando num apartamento de baixo. Neste caso é minha. Se eu tenho uma cobertura, por quê? O próprio Código Civil diz que toda a parte comum que eu me sirvo, e de forma particular, eu sou a responsável pela manutenção. É como, por exemplo, a caixa de ar-condicionado. Também, se eu não coloco o dreno e ele está prejudicando o meu vizinho, eu também vou ser responsabilizada. Não vai ser o condomínio, o CNPJ, vai ser a Nádia, proprietária daquela cobertura. Então, tudo aquilo que for apontado que a causa é de forma particular, quem responde é o condômino. É tanto que é uma dos deveres do condômino zelar pela conservação das partes comuns. Né? Então, tudo que eu me sirvo de forma individual, minha garagem, seja o que for, é minha responsabilidade, minha piscina. Agora, quando... Peraí, a minha garagem é minha responsabilidade? O que eu coloco, sim. Vamos lá. Agora, se eu tenho uma garagem de pavimento, uma torre só, Sim. subsolo, aquilo é parte comum do condomínio. Certo. Agora, se for da minha unidade que está vazando, o dreno do meu ar-condicionado que está pingando no carro... apartamento de baixo. Isso, aí... A responsabilidade é minha, pessoa física, e não do CNPJ. Condomínio. Exatamente. Tem algumas discussões sobre isso, né? Que moradores que moram em cobertura, né? Se o sistema de hidrossanitário, por ele ele vem do apartamento de baixo e sobe, né? Para o apartamento dele. Mas quem se serve é a cobertura. Pois é. Aí eles entendem que é responsabilidade do condomínio, né? Mas a gente explica. Isso na verdade, eles entendem na condição de adquirentes, né? Mas quando a gente vai para as jurisprudências, a gente tem as causas, os julgamentos sempre favoráveis para que aquele proprietário arque com aquela manutenção ou com o dano que ele tenha causado. Por isso a importância da gente ter aquele profissional para apontar a raiz e a origem daquele problema. Quem causou o problema? Tá, é tubulação geral, é CNPJ. Não, essa aqui é da sua unidade, é sua. Vazamento de banheiro, entre outras situações que a gente sabe que dá para que o profissional possa individualizar e apontar de quem é aquela responsabilidade. Mas tudo isso, Renata, se o síndico não tiver a orientação e o suporte do profissional, ele vai ficar perdido. E o condomínio vai estar custeando, às vezes, situações como a gente pegou em um determinado condomínio aqui. A situação, a moça tinha alterado a janela, ela tinha trocado, não tinha feito a vedação e sempre infiltrando. E o condomínio custeando. E aí mudou de gestão. Quando mudou de gestão, aí o síndico fez, não, peraí. Tá com problema, mas eu já vi, já foi pago a senhora ano passado, foi pago o serviço. Tem alguma coisa errada. Como é que tá? Todo ano paga? Toda chuva paga? Tá alguma coisa errada. Quando contratou a equipe de engenharia para fazer o laudo, verificou, essa janela aqui não é o que foi deixado pela construtora. A senhora, não, eu alterei porque eu expandi. Foi. A senhora contratou, foi pelo condomínio. Não, foi meu mesmo, foi o serviço individual da senhora. Mas a senhora viu que não está vedado.
condomínio não vai custear. Aí ela ficou... caladinha. Então, teve que dar conhecimento à Assembleia, o condomínio não, porque ela já tinha, olha, o problema persiste, há 3 anos que eu estou nessa situação. Pessoal, o problema que a dona fulana apresentou na Assembleia passada não é responsabilidade do condomínio, ela fez uma intervenção de forma particular, a empresa que ela contratou não agiu com a vedação, então o condomínio não tem nenhuma responsabilidade quanto a essa infiltração. Infelizmente, ela vai ter que custear. Santo remédio. E o valor que o condomínio já tinha pago nos outros anos? Ficou Então, por isso os mesmo? moradores perdoaram, não quiseram a devolução, que tinha o direito. Tem porque... muitas situações, né? Deixa eu te perguntar um caso. Um condomínio entrega a área comum com aquelas tomadas de carros elétricos. Sim. Em cada garagem da unidade, entrega uma tomada de carro elétrico. E entrega uma outra tomada, que é aquela tomada que carrega mais rápido, para uma área comum a todos, que é uma área de carbox, que chama, que ali você pode lavar seu carro e pode carregar seu carro de forma mais rápida. E existe um morador que só carrega o seu carro nessa tomada que eu falei agora por último, que é nesse carbox, Certo. tá? E aí ele não carrega na garagem dele, porque quem carrega na garagem, O consumo. o consumo de energia vai para a sua unidade. E dessa área que eu falei agora é para o condomínio. E esse morador, ele só para o carro nessa vaga. nesse local e só carrega nesse local. Ele alega que ele tem direito a isso. Que se for entregue no condomínio, ele pode usar assim. Aí eu lhe pergunto, como é que o síndico se comporta com uma atitude como essa de um morador, Nádia? Muito simples, vamos lá. Um empreendimento, um exemplo, né? Tem 40 unidades, né? Tem 40 apartamentos, tem 41 tomadas. Essa que carrega mais rápido tem 40. Faz sistema de rodízio. Tá, quanto dura a carga de um carro? Quantos quilômetros? Tem a quilometragem. Pronto, então, se ele roda dentro de Maceió, ele precisa carregar a cada 2 dias, um exemplo. A gente está dando o exemplo, tá, pessoal? Então, o síndico vai fazer sistema de rodízio. Pessoal, vamos levar para a Assembleia e vamos aprovar. O Carbox poderá ser utilizado. Quem lava o carro todos os dias? Ninguém. Normalmente você lava o carro uma vez por semana. Isso é despesa para o condomínio. Faz o quantitativo levantamento daqueles gastos. Olha, pessoal, se cada morador resolver carregar o seu veículo no Carbox, então o dia não vai ser suficiente. Os horários de carregamento do Carbox será de 8 às 12 e das 14 às 16, às 18. Cada morador terá direito de carregar 2 vezes por semana. Passou em ata de assembleia, todos concordaram? Resolvido o problema, ele vai ter que se adequar. Porque uma vez que ele utiliza, e se só ele está utilizando, por exemplo, não é impedido dele fazer aquela utilização, mas é levar, só quem utiliza o Carbox, gente, por hora é só a dona Nádia. Então, nós tivemos um aumento no nosso consumo de R$300. Então, todos concordam em pagar para a dona Nádia estar utilizando o Carbox, porque está sendo pago pelas 40 unidades, não é só pela dona Nádia. Ah, não, a Nádia tem a unidade dela. Se ela não tivesse, ok. Se não tivesse aqui, fosse sistema de rodízio, ele conseguiria carregar só lá? Não. Ele teria que ver uma segunda opção, não é verdade? Porque, então, estipular, ver o tempo. Tem formas que o síndico pode fazer. É muita, assim, né? É muita cara lisa. Porque ele está colocando os condôminos para pagar uma despesa dele. É verdade. Então, implanta sistema de rodízio. Todo mundo reserva. Aí isso tudo tem que ser em assembleia. E isso tem que ser deliberado. Vamos reservar. Porque ele está onerando, nesse caso, as despesas do condomínio. Se eu não tenho registro, uma coisa é todo condomínio tem situações assim, né? Tem. Todo condomínio tem situações. Mas, assim, eu costumo dizer que tem diminuído. Há condomínios que têm conflitos dos mais diversos tipos, né? Teve até situações que eu estava comentando, por exemplo, do animal. Né? O animal entra, né? O carro tá passando, abriu o portão para o carro passar e entrou um animal. Sim. E o funcionário do condomínio, na verdade, só fez... Não tocou no animal, mas saia. Para tirar, que era um animal de rua, ficou com receio do animal. Enfim... Morder uma criança, avançar num pedestre, qualquer pessoa. Quem se responsabilizaria nesse caso? Então, o síndico está sendo intimado a prestar esclarecimento dessa situação.
Não, sequer o animal foi tocado, o animal não pertence ao condomínio, não há situação de maus tratos e o síndico... Isso foi algum morador que viu e denunciou. E abriu um boletim de ocorrência. Agora, imagine, aí vai o síndico para a delegacia para prestar esclarecimento, para levar, aí está lá o policial vendo as imagens, não se toca no animal, o animal não pertence a ninguém. Quando abre o portão, o animal adentra o condomínio, o rapaz da portaria sai, show, sai, pronto. Distante, assim, com a distância, mas sem tocar no animal, o animal já volta, acabou-se. E está sendo intimado a prestar esclarecimento a respeito de uma situação dessa. Agora, veja. O que a gente faz? Diga se o síndico não tem que ter um advogado. Agora, imagine se esse animal entra, né, que foi o requerimento que nós perguntamos ao policial. Se esse animal morde uma criança, aí o pai vai atrás de quem? Do síndico também. Como o síndico vai impedir o animal de entrar quando abre-se o portão para o carro? Quem tem esse controle, Renata? Aí, o que é que a polícia vai fazer neste caso? Vamos buscar quem é... A polícia não tem como, mas o condomínio tem como? Quer dizer, a polícia não tem como, nesse caso, né? Aí perguntamos ao escrivão. Certo, ok, a polícia não tem como identificar o animal. Mas vocês estão querendo que o condomínio identifique e se responsabilize ou mantenha aquele animal que não sabe de onde veio, não sabe se está um animal fugido, se tem um dono. Como que a gente vai manter aquele animal no condomínio? Veja que situação. E o animal estava onde? Na rua. Quando abriu... Não, estou dizendo assim, quando teve... Ele saiu e depois foi embora? Não, quando abre o portão... ele entrou. Aí o carro está passando, aí ele aproveita a brecha e vai entrando. Aí o porteiro saiu... E tirou. Pronto, aí ele foi embora. Foi embora. Aí pronto. Ele teve que responder sobre isso. Tá. Por isso. De onde é o animal? Não sabemos, senhor. Pega as imagens da rua, do monitoramento do condomínio, vê que o animal... vem de uma certa... Mas o monitoramento só pega até uma certa distância. Como eu vou dizer de onde ele saiu? Tem coisas que... Você tem que justificar o que é injustificável, que não tem esclarecimento. Ou é querer imputar a responsabilidade a quem não tem, gente. Se tivesse uma situação de maus tratos, se tivesse pego um animal maltratado, ok. Mas aí não tem nem o que se discutir. O condomínio tinha que adotar o cachorro? Não tem como. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Não tem espaço, não tem uma área. Onde vai colocar esse animal? Né? A não ser... Aí, quando tem essas situações, a gente tem uma outra situação, que um animal está nos fundos do condomínio. A gente tem uma outra situação. E aí, os moradores estão se revezando para levar comida, estão em busca de uma ONG. Né? Estão em contato com o síndico, e o síndico falando, pessoal... Enfim, esses moradores... Quiseram o síndico não pode tirar dinheiro do condomínio para estar alimentando o animal sem ter autorização de assembleia, despesa do condomínio. Como ele vai justificar? Então, tem... Aí, 3 moradores estão se revezando nos cuidados com o animal, sempre levando água, sempre levando comida, e estão em busca de uma ONG. Mas ninguém teve coragem de pegar o animal, sequer para levar para vacinação, para nada. Porque tem medo de algum outro morador denunciar, e quando vê que está recolhendo o animal, dizer, ó, está maltratando. Veja a situação que a gente está. Aí, esperar que venha alguém queira custear para examinar o condomínio. Porque do jeito que está todo mundo com medo. Mas se a gente tirar, doutora, para vacinar, para, enfim, fazer o exame, ninguém quer adotar o animal, porque esses 3 já têm animal em casa. O síndico tem 2 cachorrinhos. Você não tem como levar, doutora, para um apartamento. 3 cachorros não tem condições, não. A doutora leva. A doutora leva. Não, tem condições. Então, eu não tenho... Aí estão em busca de uma ONG para fazer a doação do animal. E com receio de que daqui a pouco apareça o dono. Meu animal estava por aqui, alguém pegou. Veja que situação. Aí, o que é que a gente faz? A gente não faz. Faz o que for possível dentro do... Como vocês já estão fazendo ou estão organizando. Se não tivesse dando a alimentação ao animal, esse animal já teria saído. Ele só está permanecendo lá, naquele cantinho, porque ele está tendo, né? Está sendo bem cuidado. Se ele não tivesse recebendo alimentação nem água, ele já tinha procurado um outro local. Mas já que acostumaram, não tem como deixar agora ele, né, desprotegido. É bem dinâmica, né? É dinâmico. Essa vida de... E não tem uma monotonia, sabe, Renata? Cada dia você se surpreende com alguma... Sempre aprendendo desafios. Com alguma situação, né? Então, a gente quer resguardar o direito, mas também não quer atribuir uma obrigação além do que se tem, justificar o que tem justificativa, porque há situações que você pergunta, certo, mas como que a gente pode fazer? E até quem está requerendo esclarecimento. Não sei, mas o senhor quer uma posição nossa. O senhor quem está exigindo.
Então, nos ajude, nos dê, né? O que é que a gente pode fazer? É impossível. Infelizmente, você tem situações... Você abre o portão de um veículo, você não tá... Há situações de invasão. Imagine um animal. Né? Como ter esse controle? Difícil. Muita situação. Deixa eu te perguntar uma situação que eu vivenciei hoje na construtora, que eu fui... Chegou uma situação para a gente que a gente já entregou o apartamento o apartamento do andar e o apartamento de baixo, tá? O apartamento da situação que a gente foi solicitada. Certo. Eles querem trocar de lugar um ponto de ar-condicionado, ok? Só que eles querem que a gente autorize essa realocação desse ponto, visando não perder a garantia da construtora. Aí deixa eu lhe dizer como eu me portei. Eu disse a ele que eu entregaria todos os projetos a ele. Sim, e ele queria que eu falasse. Só que esse serviço teria que ser feito pelo apartamento de baixo, um determinado. A parte do dreno, né? Teria que ser feito pelo apartamento de baixo. Ele queria que eu falasse com o morador de baixo para que ele fizesse o serviço. Aí, como foi que eu me portei? Que eu iria disponibilizar para ele todos os projetos, mas eu não poderia garantir que ele iria continuar tendo a garantia da construtora. Porque não era a gente que estava executando o serviço e nem também a gente executaria mais nessa fase, que a gente não faz reformas, a não ser quando a pessoa compra... na planta. Na planta, né? Que aí a gente já faz no período de obra. E aí ele não está aceitando essa resposta, entendeu? Mas é uma intervenção feita por terceiros. É uma intervenção que foge do projeto que ele recebeu e certamente já aprovou, porque ele teve o prévio conhecimento e ele aprovou. Hoje eu aprovei a gente adquiriu uma unidade, né, num determinado empreendimento, então está na fase de escolher piso, enfim. Isso. Hoje eu dei o ok. Como que eu vou mudar aquilo que eu já dei ok daqui a 6 meses, daqui a 8 meses? Ou você recebeu o apartamento, querer mudar e querer que a construtora seja responsável. Não tem como, gente. Quando eu recebeu, Renata, está sendo entregue. Ok. Aí agora eu vou analisar. Eita, o momento de eu exigir as minhas modificações, as alterações é no momento antes do recebimento. Mas eu preciso que seja feita essa adequação assim. Vai ser mantido todo o padrão da construtora, o padrão da construção. Essa intervenção não vai prejudicar a minha garantia. Perfeito? Perfeito. Tá, então vamos aqui. Mas agora eu vou dar depois que recebeu, infelizmente não tem como. E aí, isso vai ser se a construtora quiser, né? Assim, não, tá, é uma questão de fidelização, o impacto não vai ser tanto, então tá. A gente faz, mantém a garantia, desde que a obra seja feita por nós, e isso vai ter um custo de X, porque não foi o que projetamos, nem foi o que acordamos, e a sua solicitação foge do que contratamos, do que pactuamos em contrato. E falar com o morador de baixo. Aí, até a minha orientação, né, para a minha equipe foi, nem passe o telefone do morador de baixo, porque a gente não tem... sabe se ele quer. A gente não tem esse direito. Dê o telefone da gerente... que tem uma gerente lá no condomínio, eu digo, dê o telefone da gerente e ele solicite a gerente o telefone dessa moradora. Isso, porque aí ele, na condição de morador, vai passar para a gerente, olha, gerente, eu vou precisar fazer uma intervenção que preciso dar. A senhora pode perguntar se pode pedir autorização dele, ou se for o caso, passar o contato dele, pedir autorização para que eu tenha acesso ao contato dele e eu pedir a autorização, porque é algo de unidade para unidade. Não é algo da construtora, porque quando a construtora quer fazer qualquer intervenção, o que é que ela vai dizer? Dona Nádia, no apartamento da dona Renata surgiu um problema. Isso. Eu acredito que a origem seja do apartamento da senhora e nós precisamos fazer uma vistoria. Quando a senhora disponibiliza, é algo urgente, olha, não é tão urgente, pode esperar tanto tempo. Dentro de 10 dias, dentro de tantos dias, a senhora pode permitir a nossa visita para averiguar, para ver se é possível. Quer dizer, então a construtora já tem a conduta dela. Agora é algo que eu quero fazer, que vai beneficiar a mim, além do que foi compactuado, e eu vou pegar os terceiros para fazer. Complicado, né? Não é, Nádia? Então quer dizer que eu agi correto, né? Corretamente, perfeito. Nádia, vamos falar um pouquinho assim de mulheres, né? A gente atua numa área onde que tem assim ainda uma predominância masculina. Né? Você nessa área da advocacia, eu na área da engenharia. E é muito desafiante, né? A gente chegar até esse patamar que a gente está. O que é que você diria para as mulheres que estão nos assistindo,
de experiências que você vivenciou até chegar aonde você está hoje, assim, nessa potência. Obrigada. Não é fácil. Há dias que você se sente um pequeno grão de areia, mas um pequeno grão de areia, ele incomoda dentro de um sapato. Ele incomoda dentro de uma meia, ele causa um arranho. Então, não é fácil. Essa caminhada da mulher ainda é uma caminhada, eu costumo dizer, não é tão solitária como já foi um dia, né? Hoje a gente tem muitos grupos de apoio. Eu posso dizer particularmente que dentro da instituição da OAB, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão das Prerrogativas, que nos auxilia e nos dá um suporte muito bom. Eu particularmente, né, a minha experiência, eu me sinto apoiada, mas já levamos gritos, já em questão da idade, porque a senhora é nova, não tem experiência, porque você não sabe, então já não trata por senhora, não trata por doutora, já é por você. E no ambiente de uma audiência, a gente sabe as formas de tratamento que a gente tem que manter. São situações, seja pelo magistrado, seja ou pela própria magistrada, porque também há situações de preconceito de mulher para com mulher no exercício da função. Tem. Não é só masculino, né? Venhamos, a gente também tem que ser justos. A predominância masculina, sim, mas nós sofremos preconceitos de outras mulheres, infelizmente. Infelizmente, é seja por questão de cargo, de se achar superior, de inveja, ou de não querer dar espaço, sentir intimidada, não se sabe o motivo. Não é fácil, mas eu diria para não desistir, porque quando alguém gritar com você, fale baixo. Deixe falar, porque a sua classe, a sua educação, ela vai fazer muito mais barulho do que aquele que está gritando. Pode ter certeza disso. Mantenha a sua postura, mantenha a sua calma dentro do possível, mas não perca a sua razão. Não dê espaço para que tirem o seu direito, faça exigir o seu direito, faça constar em ata, se posicione, mantenha a sua postura e exija, acima de tudo, o respeito. E cada dia vai ganhando o seu espaço e você vai se mantendo dentro da profissão. Eu hoje, já estou vou fazer 18 anos em janeiro, né? 18 anos de advocacia, tá, minha gente? Tem um pouquinho mais de idade. Já quarentei. Então, ao longo desses 18 anos, eu tive muitos dissabores, com meus pares, claro, mas tive muitas alegrias. Hoje eu chego em todos os lugares e os colegas já tratam com respeito, já tratam de igual para igual. Vez por outra, a gente se depara com algumas pessoas desagradáveis, como em tudo na vida, né? Você tem, em todos os aspectos, a gente tem situações não tão favoráveis. Mas eu diria para a mulher não desistir, para buscar se atualizar, para não desistir dos seus sonhos, para se capacitar, para dar sempre o seu melhor. Não o melhor para o outro, o melhor para si. Porque eu costumo dizer que quando a gente está bem, quando a gente está realizada consigo mesmo, ninguém nos para, ninguém nos segura. É verdade. Se você está bem, você acaba contagiando todos ao seu redor. É verdade. Porque você está bem, você está no local que você queria, você tem o conhecimento que você precisa e cada dia mais você está buscando e está passando. Porque conhecimento para si de nada serve. Conhecimento multiplicado lhe leva a alturas inimagináveis, lhe leva a lugares inimagináveis, porque o conhecimento ele tem que ser repassado, ele tem que ser multiplicado. Então, o conselho que eu dou é isso. Não se apague, não se deixe intimidar e incomode. Não tenha medo de incomodar. Você é um pequeno grão de areia. Incomoda. Vai incomodando que você vai chegar ao local que você deseja, ao local que você busca para estar realizada. Maravilha. Qual foi o maior desafio que Nádia já enfrentou nessa carreira? Conciliar a maternidade com a carreira. A mulher, a mãe, ela se cobra muito, porque ela quer ser a melhor profissional, ela quer atender o cliente dentro da sua maior, enfim, da melhor técnica.
quer que ele tenha êxito, mas ao mesmo tempo ela quer estar acompanhando as crianças, ela não quer perder quando a criança perdeu o dentinho, andou de bicicleta. A festinha do colégio. A festinha do colégio, a apresentação da escola, né? Hoje, quando tem a apresentação da escola da minha mais nova, né? Meu mais velho já não tem, a apresentação já está em outra fase, da mais nova, se eu não posso ir, eu não mando para a escola, eu prefiro que ela falte. Porque é doloroso quando a criança está ali, né? Todos os pais ali e aquela mãe não tá. A criança sofre. Eu não mando para a escola. Então, a minha maior dificuldade é conciliar o trabalho com a maternidade, porque eu me cobro, eu trabalho num âmbito que eu gosto, né? Meu marido costuma dizer que segmento condominial é um vício, né? É uma droga, é viciante. E é muito bom. Eu gosto muito desse segmento, sou muito feliz, sou muito realizada dentro desse segmento. Mas eu me cobro muito para também ser presente na vida dos meus filhos, porque eles estão crescendo e se eu não construir agora, mais tarde eu sei que não vai ter. Vai ser uma outra fase da vida deles. Então, a melhor fase deles é agora. A melhor fase para eu marcar é agora. Então, eu tento conciliar a minha carreira para estar presente na vida dos meus filhos. E nem sempre é fácil e nem sempre eu posso. Então, o meu maior desafio é esse. E a Nádia com a Nádia? A Nádia com a Nádia hoje está muito bem, graças a Deus. Aprendeu, apanhou um pouquinho, a duras penas, né? Como tudo na caminhada. Então, eu sou uma menina que veio do interior, filha de um agricultor e de uma professora, que com muita dificuldade conseguiu dar instrução aos filhos. Somos 4 irmãos, todos com nível superior, todos com especialização. Eu já no caminho do doutorado. Então, o nosso caminho não foi, eu não posso dizer, eu não enfrentei dificuldades como muitos enfrentam no nosso dia a dia, mas tive os percalços que o cidadão comum tem. Então, eu tive muitas situações, mas fui vencendo, tenho uma boa base familiar. E hoje a Nádia está bem com ela, hoje a Nádia trabalha com o que ela gosta, com o que ela se sente feliz, com o que ela é realizada. Tenho clientes maravilhosos, ao longo da vida construí amigos maravilhosos, tenho uma família maravilhosa que me acolhe, que me apoia, que me incentiva. Bom, né, então, perdi agora meu avô, 92 anos, e eu fiquei me perguntando, todo mundo, a dor da saudade é triste, é dolorosa, né? É algo que lhe faz. Mas perdi o meu avô, um avô que foi participativo em tudo a minha vida. Meu avô esteve em todos os momentos da minha vida. Ele esteve na minha vida escolar, ele esteve na minha vida acadêmica, ele participou do meu juramento da OAB. Que coisa linda. Meus aniversários, meu casamento, batizado dos meus filhos, final de semana estávamos sempre juntos. Um homem que trabalhou, viveu da agricultura e para a família. E conseguiu criar 8 filhos e ele dizia, tinha vários ditados, mas dizia, morre o homem, fica o nome. E o nome do meu avô está se perpetuando em toda a geração dos 25 netos e 38 bisnetos. Sim, é um legado grande. 38 bisnetos. 8 filhos criados, 25 netos e 38 bisnetos, né? Conheceu 38 bisnetos. Menina. E morreu em casa. Morreu sem sofrimento, sem ser no hospital. Foi muito abençoado. Então, assim, a Nádia é muito feliz consigo. Sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado e sempre coloco Deus à frente e acima de tudo que vou fazer. Amém, já acordo e entrego minha vida a Deus e quando chego em casa agradeço por estar na minha casa, pelo dia que eu tive e peço que o dia seguinte seja tão bom quanto que Ele me concedeu. Porque sem Deus, a gente não é nada. Não somos nada, nem ninguém. Nádia, como é que você vê, linda, viu, sua história? Como é que você vê o olhar de uma mulher atuando em conflitos no condomínio? É diferente, Nádia? É diferente, Renata. É mais fácil? Não, é muito mais difícil. Porque você lidar com a parte documental é uma coisa, Renata, mas quando você vai lidar com o conflito, eu tenho que entender a sua dor e a dor daquele que está questionando você, o que está lhe incomodando. Eu tenho que saber qual a causa do conflito, o que ocasionou aquele conflito. E muitas vezes aquele conflito não foi pelo condomínio. Já é algo que está marcando naquela pessoa. E aí eu vou estar investigando. Mas o que a Renata fez ao senhor?
Me conta como foi que começou. Então, você vai tendo aquela... Na faculdade, a gente aprende que não deve se envolver. Eu, particularmente, digo que para mim, para a Nádia... Quero ver Nádia não se envolver. É humanamente impossível a Nádia não se envolver. Por quê? Eu vou ter que ouvir aqui, aí eu vou ter que filtrar para sentar aqui e dizer... Renata, olha, o que incomoda o fulano é uma situação assim. Eu não vou poder usar as mesmas palavras e a mesma emoção que ele utilizou. Eu vou ter que ser mais amena, mais cautelosa. Renata, eu já vi com ele que tem uma forma da gente conciliar. E para você, o que é que tem causado esse conflito? Aí vou ouvir a Renata, volta para ele. Olha, mas também da parte da Renata a gente pode se entender. O que seria bom, o que atenderia? Até chegar nesse meio termo, como que eu não vou me envolver naquela situação? Então, lidar com os conflitos, a mulher que lida com os conflitos condominiais exige muito do emocional, exige muito do psicológico dela. E outra, ainda tem a postura, porque, até voltando 2 perguntas atrás, você falando da postura da mulher, a mulher é julgada pela roupa, pela cor do batom, pela cor do cabelo. Até o condômino lhe tratar com respeito vai ser bem complicado. Eu já tive situação de chegar numa assembleia e ouvir a parte do síndico. Esse síndico já estava há 5 anos no poder, me contratou em setembro e a primeira assembleia foi em novembro. Quando eu cheguei em novembro lá para essa assembleia, as pessoas não queriam sequer que eu falasse. Já estou mudando de assunto, mas... Não, fala, tem a ver. Não queria que eu falasse. E eu tentando falar e ninguém deixava. Teve uma hora que eu peguei o microfone e eu disse... Pessoal, só 1 minuto da atenção de vocês. Boa noite. Não, barulho, uma resistência sem querer falar. Deixa eu fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Aí foi que eles foram se acalmando. Pode. Quando vocês chegaram no ambiente de trabalho de vocês, como foi que vocês foram recebidos? Aí o silêncio foi reinando. Vocês foram recebidos como eu estou sendo? Menina Renata, um silêncio ensurdecedor. Eu disse, vejam bem, qual é a sua profissão? Aí eu trabalho em tal empresa. Eu sou mecânico. Eu sou representante farmacêutico. Foi falando, muito obrigada. Foi assim, o senhor foi recebido como eu estou sendo recebida? Ninguém respondia nada. Disse, gente, eu posso me apresentar agora? Pode sim, doutora. É porque a senhora não sabe quem é. E começaram a... Gente, peraí. Vocês não deixaram eu falar? Deixa eu falar. Posso me apresentar? Pronto. Sou Nádia Correia, sou advogada, estou em condomínio há tanto tempo. Tarará. Fui contratada pelo síndico fulano de tal em setembro. Essa é a minha primeira assembleia com vocês. Eu não posso ser responsabilizada, minha gente, pelo que aconteceu de ontem para trás. Até porque hoje eu estou ouvindo vocês. Como é que vocês não deixam eu falar, não deixam eu me manifestar? Vocês queriam ser recebida assim? Não, doutora, mas é porque a senhora não sabe o que ele faz. Não, gente, eu não estou tomando a dor de ninguém, nem estou defendendo alguém aqui. Não, pronto. Então, mas eu estou aqui para ajudar. Quem está pagando para eu estar aqui são vocês. Não é o síndico do bolso dele, não, gente. Quem está me pagando aqui é o CNPJ. Todo mundo aqui está pagando em dia. Aí eu tô assim. Então, são vocês quem estão me pagando. Quer dizer, se você não tem o emocional trabalhado, equilibrada, para aquele momento, Renata, o que é que você vai fazer? Eu não vou ficar aqui, não vou me deixar falar, você vai ficar nervosa, ou vai chorar, ou vai embora. Não quero ficar aqui, entendeu? E há outras situações que o conflito é gerado, de fato, pelo síndico. No final, saí aplaudida, né? Resumindo, fechando a história. Saí aplaudida, melhores amigas com os condôminos, fui esclarecendo os pontos do síndico. O que o síndico tinha feito de errado, eu disse, olha, não pode, na convenção está assim, no regimento está assim, tem que rever. Pronto, foi resolvido. Então, doutora, nunca, olha, a senhora explicou tudo pra gente, muito obrigada. Saí aplaudida. Para quem não tinha nem o direito de voz, eu saí aplaudida. Então, assim, sua abordagem foi perfeita, eu conto essa situação, teve outros casos, claro, mas eu conto essa situação porque, assim, às vezes as pessoas estão tão doloridas, tão... que você precisa, gente, peraí, já tive situação também de conflito, já cheguei no condomínio e um condômino ir brigando com outro já para as vias de fato que foram segurar gente, pelo amor de Deus, que absurdo é esse?
Aí ele olharam assim, gente, o senhor saiu de casa que horas? Aí eu me nervoso. Eu saí de casa às 7 horas da manhã, que não sei o quê. Eu disse, eu também. O senhor saiu de casa que horas? Não, eu saí na mesma hora também para trabalhar, não sei o quê. Chegou, não foi nem tomar banho, não foi? Veio direto para a Assembleia, não foi? Foi. Pronto, o senhor já está na sua casa. Eu ainda não estou na minha, porque eu vim para cá trabalhar com vocês. Eu também saí de casa às 7 horas da manhã. Nem tomei café da manhã com os meus filhos, porque eu preferi dar o café deles do que eu sentar com eles para tomar. Fui deixar eles na escola. E estou aqui com vocês. Vou chegar em casa e os meus filhos vão estar dormindo. Os seus filhos já estão aí brincando, não é? O senhor queria sair para trabalhar e chegar e ver o seu patrão numa discussão? Não. Por mais nervoso que o senhor esteja, resolveu o quê? Vocês entrarem nas vias de fato. Nada. Estão sendo expostos. Amanhã vai ser o comentário do condomínio no grupo de WhatsApp, só vai dar vocês dois. Se o objetivo era ficar famoso, ficou, não foi? Aí, não, doutora, por quê? Gente, peraí. Se eu já sei que não vou resolver, eu vou insistir na conduta? Não. Tomo água, peraí. Aí saí do... Porque eu sempre costumo ficar na lateral. Tem a mesa, fica o síndico, o pessoal do administrador, eu gosto de ficar na lateral. Nem lá, nem cá. Só quando é uma leitura, algo que precise de um outro suporte, que a gente fica. Peguei uma água aí, todo mundo olhando assim. A gente pode continuar a assembleia. Vocês vão deixar. Mas, peraí, me diga o que é que o senhor quer para eu escrever aqui para a gente esclarecer. Me diga agora, senhor. O síndico é ele. Não é ele aqui, não. E aqui? Síndico, o senhor tem segurança? Está pagando alguém aqui para ser seu segurança, para ser seu defensor? Não, doutores. O senhor pode explicar? Posso, doutora. Gente, posso contar com vocês para a gente seguir a assembleia? Pô, doutora, desculpa, é que eu tô de cabeça quente, que não sei o quê. Pessoal, aí pediu desculpa os vizinhos. Ó, gente, vocês desculpem, não sei o quê. Aí apertou na mão. Enfim, mas tem muita situação, Renata. Tem casos imagina. Mas assim, né, você tem muita sabedoria, Nádia, né? Eu acho que é essa comunhão com Deus que lhe dá essa sabedoria para você saber conduzir essa situação. Tem outras que não tem tanto êxito. Já tive assembleia que o síndico foi para as vias de fato com o morador. O síndico estava armado e na mesma hora eu abandonei a assembleia, vim embora. Por quê, Renata? Você não vai botar a sua vida em risco. Eu não vou colocar minha vida em risco. Além disso, eu sei que o homem ou a mulher, quando está nervoso, ele é capaz de cometer atos inimagináveis. Porque a gente, no calor da emoção, se a gente fala de forma a ferir, imagine que atitudes a gente não pode ter. Mas há situações que, no dia seguinte, eu mandei meu pedido de rescisão contratual. Eu disse, doutora, me desculpe. Eu disse, não se preocupe. O senhor não me deve desculpas, mas eu posso morrer de uma topada, porque a gente não sabe de quem vai morrer. Né? Quem tem o controle da nossa vida é Deus. Não é o fato de eu sair para trabalhar que eu vou colocar em risco a sua vida. Agora, eu vim para um condomínio para prestar um serviço. E eu saber que eu vou presenciar esse tipo de cena, me desculpe, eu não vou. E, infelizmente, por mais que o senhor diga que isso não vai se repetir, o senhor não tem como me garantir isso. Então, eu prefiro deixar que o senhor caminhe com algum outro colega, fique à vontade, mas a nossa parceria encerra por aqui. Tem situações tristes, tem situações cômicas, né? Tem situações que você fica indignada, mas a gente tem que saber até onde a gente pode se colocar dentro do exercício da nossa função, para que não venha prejudicar a nossa integridade, a nossa saúde mental, saber quando parar, quando dar uma pausa. Não posso atender o senhor, vou passar a sua causa. Tem clientes que querem que você tenha uma postura para a pessoa física daquele gestor. E você... Eu não posso fazer isso, eu sou gestora do CNPJ. Eu lhe auxilio a gerir o CNPJ. Eu não posso tomar suas dores particulares. E chega um momento que você diz, gosto muito de você. Você pense numa pessoa excelente. Mas perante aquela gestão, está criando uma indigestão com a minha função, porque a postura que a senhora está exigindo que eu adote é diferente do que eu devo adotar. Então, a gente vai encerrar por aqui. E aí, às vezes, não entende. Fácil, né, não é fácil, mas você tem que saber o ponto. Eu tenho um anjo da guarda muito bom, Deus é muito bom comigo, e eu peço a Deus que só mande para mim aquilo que for somar, que eu puder praticar. Eu tenho isso também, Nádia. Dentro da minha função. Se não somar, não tem problema. Fique, pode passar, Senhor. Não agradeço a oportunidade, mas vou ficar aqui quietinha. Falando sobre isso, eu digo também isso muito, né? Que Deus coloque na minha vida e na vida da minha família só pessoas que sejam bênçãos de Deus. Não só
deles para a gente, mas a gente para eles, né? Que nós temos que ser sal e luz na vida das pessoas. Se você tem uma energia boa, Renata, há pessoas que você vai incomodar. São poucas, né? Porque aí já é um defeito, ou uma condição, uma qualidade, enfim, daquela pessoa e não vai ser a Renata quem vai ter o poder de modificá-la. Mas a imensa maioria vai se contagiar com a sua energia boa, com a sua luz e vai somar a você. É verdade. Então, isso. Quem não for, não soma, não agrega. Não agrega. É verdade. Ô, Nádia, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Mas já? Vamos fazer uma série. Mas vamos lá. Mas eu ainda tenho umas perguntinhas aqui. Mulheres que querem entrar nessa área condominial, né? E se sentem desafiadas. Que conselhos você daria a essas mulheres para elas serem mais assertivas? É técnica, é se aperfeiçoar. Gente, a experiência é com o dia a dia. Se você não sair, se você não buscar e não tentar, você não vai adquirir a experiência, né? Você pode ter todo um conhecimento técnico. Você pode ter todo um aparato de textos, de leis. Mas se você não tiver a vivência, você não vai ter a sabedoria, porque o que agrega a gente é a experiência. E você tem que estar aberto a essas experiências. Um dia após dia, vivenciando, se aperfeiçoando. Então, aceitando os desafios, buscando colegas para aprender, somar com as pessoas que lhe dão espaço para crescer, para trabalhar juntos, trabalhar em parcerias. Eu estava até falando com você sobre alguns parceiros que a gente tem. Até hoje a gente mantém parceria, gente, porque sozinho a gente não vai muito longe. Mas com uma boa equipe, com bons parceiros, a gente alcança degraus da vida inimagináveis ou que você considerava inalcançáveis. Mas tudo gradativamente, degrau a degrau e dando espaço para ouvir e também para se posicionar e para falar. Quando a gente está caminhando, quando a gente está no início da nossa trajetória, ouvir é uma das maiores virtudes que a gente pode ter. Quando eu falo ouvir, é ouvir a voz da experiência, é ouvir aquele que pode lhe agregar. Não é ouvir por ouvir ou ouvir qualquer coisa ou alguém que venha lhe desmerecer. Aqueles que vêm com algo negativo a você, se afaste. Independente de quem quer que seja, se afaste. Porque existe aqueles que chegam com algo negativo e dizem, olha, Renata, não vá por determinado caminho, porque naquele caminho vai ter um abismo, não tem uma ponte, não tem uma corda, então não vai ser bom para você. Faça o seguinte, desvie, vá subindo pelo lado esquerdo, que vai ter mais degraus. Mas você vai chegar ao topo que você quer. Ou seja, então não é uma pessoa que está lhe dando um mau conselho. Ela está só dizendo para você fazer um desvio naquela rota que vai ser mais cansativo. Mas você vai alcançar o seu objetivo. E há pessoas que chegam, infelizmente, para lhe diminuir. E como há outras que chegam, não, Renata, venha, vamos juntas, eu vou lhe ajudar, o que você precisar, eu estou aqui. É isso. Pegue na mão dessas pessoas. Tenha muito cuidado quando estiver subindo, porque muitas vezes a gente tropeça e a gente cai alguns degraus. Então, a gente não sabe quem vai encontrar quando tiver essas quedas. Se a gente fez uma trajetória boa, se a gente fez parceiros bons que abraçaram e seguraram as nossas mãos, eles vão, daquele mesmo degrau que a gente caiu, a gente vai conseguir subir. Se a gente foi uma pessoa ruim, dali mesmo a gente desce mais. Então, é isso, gente. O âmbito condominial, um segmento condominial, ele não tem monotonia, ele está em pleno vapor, vai crescer ainda muito mais, porque condomínio é a maior moradia, né, que nós temos no mundo. Então, o Brasil não seria diferente. Está em ascensão, sempre em ascensão. Cada dia são entregues novos empreendimentos. Tem espaço para muita gente. E cabe muito profissional. Desde que você se qualifique, desde que você saiba se posicionar. Respeitar, manter seu nome. Porque morre o homem e fica o nome. Então, faça o seu nome, mas faça um bom nome. Que coisa linda. Ai, que coisa linda. Nádia, deixo agora o espaço assim para você falar um pouquinho de você,
do seu trabalho, aonde te encontrar. E se eu deixei de falar alguma coisa que você acha que é importante agora complementar, que você quis falar? Foi maravilhosa, cirúrgica, né? Você sabe que eu sou sua fã, uma profissional excelente. Já trabalhamos. E falar o que achou aqui do Papo de Engenharia? Maravilhoso estar no Papo de Engenharia. Estar com você sempre é um aprendizado, Renata. Você sabe que eu lhe admiro. Já tive a oportunidade de trabalhar com Renata em alguns empreendimentos e é muito gratificante porque é um aprendizado quando ela vai apresentar o laudo para o condomínio, para a equipe. Enfim, é um dicionário aqui, com muita técnica, com muita segurança, com muita precisão, mas, acima de tudo, com muita humanidade, com aquela voz acolhedora, quando os condôminos não entendem, que fala manso, que repete, paciente, não é aquela coisa técnica que é ruim de ouvir. Gente, é muito bom trabalhar com você, Renata. E estar aqui é muito gratificante. Gosto muito de vir, de você, de Jaelson. É maravilhoso conversar com vocês, porque é sempre engrandecedor. A gente fala de energia. A energia é muito boa, energia positiva, que você se sente leve. E a Nádia Correia é uma advogada do segmento condominial, alagoana, nascida em Palmeira dos Índios, mas que abraçou Maceió e é apaixonada por Maceió. Na verdade, meu interior é tanque dark. Eu somente nasci em Palmeira dos Índios, mas sou tanque darkense. Minha família toda é do interior e vim aos 14 anos para Maceió para estudar e, enfim, segui faculdade, casei, montei meu escritório. E hoje estou em busca, né? Já fiz minhas especializações, graças a Deus estou no doutorado, né? Sou uma doutoranda e, Deus quiser, daqui a 2 anos estarei defendendo minha tese. Assim eu espero. Vai estar. Meu escritório fica na Inácio Gracindo. Será um prazer receber. Inácio Gracindo 32, ali no Poço. Será um prazer receber todos vocês. Atuo no segmento condominial, vai fazer 18 anos em janeiro, né? Sou advogada e exclusivamente condominial. E é muito gratificante, é um segmento que eu sou apaixonada, que eu aprendo todos os dias e que busco me aperfeiçoar a cada dia. É isso. Seu arroba, seu Instagram? Nádia Correia, ADV. Nádia, muito obrigada por você estar aqui comigo. Você sabe também que eu sou sua fã. E admiro demais, assim. Lhe acho uma profissional, assim, super competente, humana, tá? Esse seu lado humano faz a diferença. Essa sua espontaneidade do ser, né? Você transborda conhecimento munida de muita, assim, humildade, de muito amor. É essa profissional que você transmite para mim. Muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui comigo, contribuindo, trazendo esse conhecimento enriquecedor, que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui assistindo a gente aprendeu bastante com essa profissional, né? Esse renome que é a Nádia Correia. E como ela disse, gente, conhecimento é tudo. Conhecimento é a base para a gente galgar patamares cada vez maiores, para a gente se tornar profissionais melhores. Eu agradeço a presença de todos vocês e lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui no meu canal. Sempre o intuito desse canal é trazer conhecimento para agregar cada vez mais valor à sua profissão. E toda quinta-feira, tá? Spotify e YouTube tem um vídeo novo. Obrigada a todos e até o próximo episódio.